Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com a professora de Libras, Isabela Araújo, nós vamos aqui falar especialmente para você, estudante do oitavo ano. E qual é o tema da aula de hoje? Para você, estudante, o tema da aula de hoje é gênero textual. Campanhas publicitárias. Então, o estudante do oitavo ano vai estudar o gênero textual, em especial campanhas publicitárias. É importante salientar que gênero textual é uma categoria aberta e hoje a campanha publicitária. Quando a gente fala em categoria aberta é porque sempre surgem novos, existem vários gêneros textuais. O gênero textual surge da necessidade comunicativa do ser humano e, em especial, hoje, as campanhas publicitárias. E vamos prosseguir. Trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, sua inteligência. Invista nela, estude. Augusto Cury. É isso aí, estude. Estudar é o caminho. Então, vamos ver gênero textual, campanha publicitária, vamos conhecer a função da linguagem, a função conativa ou apelativa, conhecer isso. Conhecer o papel da campanha publicitária e trago para vocês essa reflexão sobre os textos publicitários. Qual é o conceito deles? Acompanhem comigo. Vamos ver. São aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou de prestações de serviço. Mas por que essa questão dessa reflexão? Porque justamente nós temos aqui, torne-se pública. O que é tornar público? Para todos, anunciar para todos. Então, texto publicitário, nós temos aqui o que? Tornar público, fazer com que todos conheçam. Então, veja, desde uma campanha de vacinação até anúncios de produtos, prestação de serviço, etc. Então vamos lá, trago para vocês um exemplo. Olha aí uma campanha, acompanhe comigo, campanha nacional de vacinação contra a gripe. Veja que ela tem um papel social. Esse papel social é justamente o que? Incentivar, é uma campanha para incentivar contra uma doença. Então, voltando àquilo que nós falamos, tornar público, campanha, produtos, venda, anunciar, tudo isso é importante. Mais uma, acompanhem comigo. Diga não ao racismo. Veja que ela tem um papel, ela tem uma função social. Essa função social é de que? Esclarecer, mostrar, justamente diga não, e o não está em caixa alta. Veja o destaque do não. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a própria linguagem. Veja só a letra, veja o não em destaque, olha a cor, a fonte, olha a imagem. Então, não ao racismo. Lembrar que aí nós temos tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal formando um efeito de sentido. Então é importante lembrar que numa campanha, prestem bem atenção nas imagens, na fonte, a letra, a cor, tudo isso pesa na construção do sentido. Na verdade, tudo isso vai dar o quê? Sustentáculo. E vamos lá, acompanhem comigo mais coisas. Vamos ler. Publicitário. O texto publicitário pode ser de natureza escrita, oral, visual, e é importante lembrar que tanto oral, visual, nós temos tanto o texto verbal quanto não verbal e temos o texto misto, que vai ser aquele texto que vai utilizar os dois elementos. Então, lembram daquilo que eu mostrei? A questão do racismo, a letra, a fonte, a imagem. Tudo isso está na construção
do sentido e vamos caminhando ao suporte. Mas o que é o suporte? O suporte é onde circula o texto, a campanha. Acompanhe, vamos lá, vamos ver. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação. Suporte é onde está hospedado o texto. Midiáticos, televisão, internet, etc. Jornalísticos, jornais, revistas, espalhados em vias urbanas. Então, são os três suportes daí: midiático, jornalístico e em vias públicas. Olha, o outdoor, você conhecer que o outdoor é um suporte, o suporte é onde está incluso o nosso gênero, que no caso é campanha. E vamos caminhando. Aqui eu trago do cotidiano. No cotidiano, nós somos sempre bombardeados por informações, questão do publicitário. Veja só, esses textos estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito de convencer o leitor para comprar ou para aceitar um determinado serviço. Então, para isso, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Nós temos a função apelativa ou função conativa. É aquela função que ela tem o papel de persuadir, fazer com que você compre aquela ideia, fazer com que o receptor aceite aquela ideia, convencer, persuadir, persuasão. Então, no nosso cotidiano, nós encontramos vários publicitários e eu deixo como desafio de imediato que vocês, com o seu professor, com os seus professores, façam justamente campanhas em sala de aula, justamente com elemento verbal, elemento não verbal, trechos de música, imagens, tudo isso, claro que com coesão e coerência. Tem que ter a linguagem e lembrar que a linguagem escrita, verbal, ela deve adaptar-se ao seu interlocutor preferencial, certo? Vamos lá aqui. E aqui eu tenho os meios, vamos lá, acompanhe. Geralmente são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, internet e outros. Lembrar que nas esferas digitais, certo? No mundo midiático, nós encontramos várias campanhas, vários publicitários, o outdoor também. Então, são locais, são suportes em que nós encontramos esse gênero textual. E lembrar da importância, tornar público, fazer convencer, persuadir. E ele tem a função conativa. A função conativa é essa função da linguagem que ela busca justamente persuadir. Vamos lá. Olha aí a persuasão. São textos sugestivos, retóricos. A linguagem tem que seduzir, fazer com que você consuma aquele produto, aceite aquela ideia. Então, as campanhas têm esse papel, fazer com que o receptor aceite a ideia, comprar no sentido de aceitá-la, fazer com que haja credibilidade. Então veja, olha aí a função conativa ou apelativa em geral, ela é um verbal, claro, e o verbo no imperativo, faça, compre, use, certo? Isso aí é a função conativa, ela busca isso, esta persuasão. Então, convencer o interlocutor a aceitar uma determinada situação, determinado produto, comprar, entender. Então, até então, nós temos gênero textual, campanha, persuasão, função conativa. Não vá confundir com conotativa. Conativa ou apelativa, certo? Vamos ver aqui. Aqui na tela nós temos, olha aí, nós temos uma intertextualidade, mas nós temos, olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Veja que há uma intertextualidade com uma música da MPB e nós encontramos aqui, olha o verbo no imperativo, olha. E ele está buscando justamente o quê? Ele tem um papel, fazer com que você compre, aceite esse produto. Então, esse é o papel da persuasão, esse é o papel da função conativa, apelativa da linguagem. Olha o elemento verbal e o elemento não verbal
na construção do sentido. Vamos caminhando. Aqui eu tenho, olha, uma anáfora. O que é uma anáfora? Repetição. Então, compre, compre, compre. Esse comprar, essa repetição do verbo tem um papel, reforçar. Reforçar aquela ideia. Anáfora é justamente essa função de repetição. Veja o elemento verbal, o elemento não verbal. Há uma intertextualidade aí. Veja o produto como uma bola de cristal. Então, tudo isso cumpre. Olha o papel da persuasão. E aqui eu tenho os argumentos. Lembrar que temos que utilizar os argumentos para convencer. Não seguem uma estrutura padrão e podem ser frases, textos verbais, textos não verbais, certo? Geralmente, as campanhas nós temos argumentar, narrar, descrever, certo? Fazer com que alguém aceite aquela ideia. Então, mais uma vez, gostaria que vocês observassem a seguinte questão. A linguagem tem que persuadir, tem que ser criativa, como nós temos, veja só, criatividade, olha a criatividade aí. Nós temos duas árvores, fazendo aqui menção, referência a um pulmão. Vai lembrar justamente a importância das árvores, do meio ambiente, da preservação. Isso é uma criatividade com uma linguagem. E aqui eu tenho, já finalizando, em síntese, apesar do objetivo final ser persuadir o leitor a adquirir ou fazer alguma coisa, esse objetivo pode ser alcançado através de textos argumentativos, narrativos. Os argumentos expressam os motivos pelos quais a pessoa deve comprar, aceitar aquela ideia. Então, esse é o papel. Então, lembrar a função conativa, texto publicitário, a justamente embasar a criatividade com a linguagem, tudo isso pesa. Então, agora finalizo deixando um desafio. Que tal você, com o seu professor, fazer em sala de aula para apresentar uma campanha? Então, desde já agradeço a todos, agradeço a professora Isabela Araújo e agradeço a Ronaldo aqui, Santo Educa PE. Fique conosco. Forte abraço.